Existe um tipo de sabedoria que pode mudar completamente o rumo de uma vida. Não é apenas inteligência, não é apenas conhecimento e não é algo que se aprende apenas nos livros. É uma sabedoria que transforma decisões, protege caminhos e revela direções que muitas pessoas passam a vida inteira tentando descobrir. A Bíblia chama isso de sabedoria que vem de Deus. E no capítulo 2 de Provérbios, existe um mapa espiritual extremamente claro que mostra como qualquer pessoa pode alcançar essa sabedoria. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida buscando respostas nos lugares errados. Elas procuram soluções rápidas, conselhos humanos ou fórmulas de sucesso que prometem resultados imediatos. Mas Provérbios revela algo diferente. A verdadeira sabedoria não nasce da pressa nem da superficialidade. Ela nasce de uma busca profunda, de um coração disposto a aprender e de uma mente aberta para receber aquilo que Deus deseja ensinar. Salomão escreveu esse capítulo como um pai falando com um filho. Ele começa dizendo: "Filho meu, se aceitares as minhas palavras." Isso mostra que a sabedoria começa com uma decisão. Deus oferece direção, mas cada pessoa precisa decidir se quer ouvir ou ignorar. A sabedoria não invade a mente de ninguém à força. Ela se revela para aqueles que realmente desejam aprender. Provérbios também usa uma comparação poderosa. A Bíblia diz que devemos buscar a sabedoria como quem procura prata e como quem procura tesouros escondidos. Isso significa que a sabedoria não é algo superficial. Ela exige dedicação, esforço e perseverança. Assim como alguém que procura um tesouro cava profundamente até encontrá-lo, quem busca a sabedoria precisa se dedicar à palavra de Deus. Mas aqui está a parte mais extraordinária dessa promessa. Quando alguém busca a sabedoria com sinceridade, algo começa a acontecer dentro da mente e do coração. O entendimento se amplia, o discernimento cresce e as decisões começam a mudar. A vida passa a ser guiada por princípios que trazem proteção, direção e equilíbrio. Provérbios 2 mostra que a sabedoria não é apenas um conhecimento espiritual. Ela protege contra caminhos perigosos, revela armadilhas invisíveis e conduz para uma vida de justiça, equilíbrio e propósito. A sabedoria se torna uma espécie de luz interior que orienta cada passo da caminhada. E neste estudo, nós vamos explorar as lições mais poderosas escondidas nesse capítulo extraordinário da Bíblia. Cada princípio revelado em Provérbios 2 pode transformar a maneira como você pensa, decide e vive. Porque quando a sabedoria de Deus entra no coração de alguém, ela muda completamente o destino dessa pessoa. Antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que este conteúdo chegue a mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative as notificações e compartilhe com quem você ama. Assim, o YouTube vai te conhecer melhor e te indicar ainda mais vídeos como este para te ajudar na sua jornada de fé. Ajude a disseminar esta mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece esse trabalho que fazemos com todo carinho para edificar sua vida. Juntos, podemos alcançar ainda mais corações. Continuando. Existe um momento na vida em que tudo muda. E, curiosamente, ele não começa com uma grande conquista, mas com uma decisão simples: decidir ouvir. Provérbios 2 começa com uma frase poderosa: "Filho meu, se aceitares as minhas palavras." Essa pequena expressão revela um princípio profundo da vida espiritual. Deus não invade a mente humana à força. Ele não impõe sabedoria a quem não deseja recebê-la. A sabedoria começa no instante em que alguém decide abrir o coração para aquilo que Deus quer ensinar. É nesse momento que o processo de transformação começa.
Muitas pessoas passam anos frequentando ambientes espirituais, ouvindo mensagens e lendo textos sagrados, mas continuam vivendo da mesma maneira. Isso acontece porque ouvir fisicamente não é o mesmo que aceitar espiritualmente. A sabedoria exige uma postura interior. Ela exige humildade para reconhecer que ainda há muito a aprender. O coração que acredita já saber tudo se torna impermeável à voz de Deus. Já o coração que se reconhece aprendiz se torna terreno fértil para a sabedoria florescer. O livro de Provérbios mostra que Deus fala como um pai orientando um filho. Não é um discurso frio ou distante, é um chamado amoroso. Deus fala para quem deseja viver melhor, decidir melhor e caminhar com mais segurança. Cada palavra bíblica carrega um convite para enxergar a vida de maneira mais profunda. Quando alguém começa a escutar com atenção, algo muda dentro dele. A mente começa a se reorganizar e o coração começa a se alinhar com princípios mais elevados. O problema é que vivemos em uma geração cheia de ruído. Informações chegam de todos os lados, opiniões se multiplicam a cada segundo. As pessoas ouvem milhares de vozes, mas raramente param para ouvir a voz de Deus. Provérbios nos lembra que a sabedoria exige silêncio interior. É necessário reduzir o barulho do mundo para que a direção divina se torne clara. Quem aprende a ouvir Deus começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Ouvir a Deus também significa aceitar correção. Nem sempre a sabedoria confirma aquilo que queremos ouvir. Muitas vezes, ela confronta hábitos, corrige caminhos e revela erros que preferíamos ignorar. Mas é justamente esse confronto que salva uma vida de decisões destrutivas. Deus corrige porque deseja proteger. Cada orientação divina funciona como uma cerca que impede a queda em caminhos perigosos. Quando alguém realmente decide ouvir a sabedoria de Deus, o efeito começa a aparecer nas escolhas diárias. A pessoa passa a pensar antes de agir, avaliar antes de decidir e refletir antes de falar. Pequenas mudanças começam a acontecer, e com o tempo, essas mudanças se transformam em uma nova forma de viver. A sabedoria não transforma apenas pensamentos, ela transforma destinos. Provérbios 2 nos ensina que tudo começa com essa escolha inicial. A sabedoria está disponível, a voz de Deus está acessível e a direção divina está revelada na palavra. Mas o primeiro passo pertence a cada pessoa. É preciso decidir ouvir. E quando alguém faz essa escolha com sinceridade, descobre que Deus sempre esteve pronto para ensinar. Provérbios 2 revela um princípio que muitas pessoas ignoram. Não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso guardá-la dentro do coração. O texto diz que devemos aceitar as palavras e esconder os mandamentos dentro de nós. Essa ideia de esconder não significa esconder de alguém, mas proteger como quem guarda algo precioso. Quando algo é valioso, nós não deixamos exposto ao descuido. Nós preservamos, protegemos e lembramos constantemente do seu valor. Assim também acontece com a sabedoria de Deus quando ela encontra lugar no coração humano. Guardar a palavra no coração significa permitir que ela se torne parte da nossa forma de pensar. Muitas pessoas conhecem versículos, mas não permitem que esses ensinamentos moldem suas decisões. A palavra se torna conhecimento externo, mas não transformação interna. Quando a palavra permanece apenas na mente, ela informa, mas quando ela desce para o coração, ela transforma. E essa transformação começa a aparecer nas escolhas diárias, nos relacionamentos e nas atitudes. O coração, na linguagem bíblica, representa o centro das decisões humanas. É nele que nascem intenções, desejos e motivações. Por isso Deus não está interessado apenas no que alguém ouve, mas no que alguém guarda dentro de si. Aquilo que é guardado no coração começa a influenciar todas as áreas da vida.
Pensamentos produzem atitudes, atitudes produzem hábitos, e hábitos constroem destinos. É por isso que a palavra guardada no coração se torna um guia invisível que conduz a vida. O salmista declarou certa vez que escondeu a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. Isso revela uma verdade poderosa. A palavra funciona como um sistema de proteção espiritual. Quando ela está viva dentro de alguém, ela começa a alertar, corrigir e orientar, antes mesmo que decisões erradas sejam tomadas. Muitas vezes, a pessoa está prestes a agir de maneira impulsiva, mas uma verdade bíblica surge na mente e impede o erro. Esse é o poder da palavra guardada dentro da alma. Outra coisa importante é que aquilo que você guarda dentro de si, inevitavelmente, se manifesta com o tempo. Se alguém guarda medo, viverá dominado pela insegurança. Se guarda ressentimento, viverá prisioneiro do passado. Mas quem guarda a palavra de Deus, passa a carregar sabedoria dentro de si. E essa sabedoria começa a aparecer na maneira como a pessoa reage às dificuldades, responde aos desafios e enfrenta as pressões da vida. Provérbios nos mostra que guardar a palavra exige intenção e disciplina. Isso acontece através da meditação, da leitura constante e da reflexão sobre aquilo que Deus ensina. Cada vez que alguém volta à palavra e permite que ela fale ao seu coração, está depositando mais um tesouro dentro de si. Com o tempo, esse tesouro começa a formar um verdadeiro reservatório de sabedoria, que pode ser acessado em qualquer momento da vida. No final das contas, guardar a palavra no coração não é apenas um ato religioso, mas um processo de construção interior. É assim que Deus forma caráter, fortalece decisões e direciona caminhos. Quem decide esconder os ensinamentos divinos dentro da alma, descobre algo extraordinário. A sabedoria começa a caminhar com ele todos os dias, guiando seus passos de maneira silenciosa, mas extremamente poderosa. Provérbios 2 ensina algo profundamente prático para a vida espiritual. É preciso tornar o ouvido atento à sabedoria. Isso significa que ouvir a sabedoria não acontece automaticamente. É algo que precisa ser treinado. Assim como um músico treina o ouvido para reconhecer notas, ou um profissional aprende a perceber detalhes que outros não veem, o coração humano também pode ser treinado para perceber a voz de Deus. A sabedoria não grita para ser ouvida no meio do barulho da vida. Ela fala de forma clara, mas somente quem está atento consegue perceber sua direção. Vivemos em um mundo onde muitas vozes competem pela nossa atenção. Redes sociais, notícias, opiniões e pressões externas ocupam grande parte da mente humana. Nesse cenário, a voz da sabedoria pode facilmente ser abafada pelo excesso de informação. Provérbios nos lembra que a sabedoria exige atenção. Não se trata apenas de ouvir, mas de ouvir com intenção. É o tipo de escuta que envolve reflexão, sensibilidade e desejo de aprender. Quando alguém decide prestar atenção à sabedoria divina, começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Treinar o ouvido espiritual também significa aprender a distinguir entre diferentes tipos de voz. Existe a voz da emoção, a voz do medo, a voz da cultura e a voz da opinião humana. Mas existe também a voz da sabedoria que procede de Deus. Essa voz sempre conduz para a verdade, para a justiça e para decisões que produzem vida. Muitas vezes, ela não é a voz mais confortável, mas é sempre a mais segura. Quem aprende a reconhecê-la passa a tomar decisões mais alinhadas com princípios eternos. O coração humano precisa ser educado para valorizar aquilo que realmente importa. Muitas pessoas dão atenção imediata ao que é urgente, mas ignoram aquilo que é essencial. A sabedoria divina nos ensina a reorganizar prioridades. Quando o ouvido se torna sensível à palavra de Deus, a mente começa a perceber direções espirituais que antes pareciam invisíveis. Esse tipo de sensibilidade não surge por acaso.
Ela nasce da convivência constante com a palavra. Com o tempo, esse treinamento produz um efeito poderoso. A pessoa começa a desenvolver discernimento. Discernimento é a capacidade de perceber o que é certo mesmo em situações complexas. É a habilidade de entender o que está acontecendo além das aparências. Provérbios mostra que quem se torna atento à sabedoria começa a enxergar com mais clareza as consequências de cada decisão. Essa percepção evita muitos erros e protege a vida de caminhos destrutivos. Treinar o ouvido para a sabedoria também envolve humildade. Quem acredita que já sabe tudo não escuta ninguém. Mas quem reconhece que ainda precisa aprender, mantém o coração aberto. Deus fala continuamente através da palavra, das circunstâncias e até de conselhos de outras pessoas. Muitas respostas que buscamos podem surgir em momentos simples, quando o coração está disposto a ouvir com sinceridade. Provérbios 2 mostra que a sabedoria está disponível para quem decide prestar atenção. Deus não esconde sua direção de quem deseja aprender. Pelo contrário, Ele revela seus caminhos para aqueles que inclinam o ouvido e o coração ao entendimento. E quando alguém aprende a ouvir a sabedoria divina, começa a caminhar com mais segurança, porque cada passo passa a ser guiado por uma percepção mais profunda da vida. Provérbios 2 mostra que não basta apenas ouvir a sabedoria, é necessário inclinar o coração ao entendimento. Essa expressão é extremamente profunda, porque revela que o entendimento não acontece por acaso. Inclinar o coração significa direcionar intencionalmente a mente e a vida para compreender aquilo que Deus está ensinando. Muitas pessoas escutam conselhos, leem textos sagrados e até frequentam ambientes espirituais, mas não se dispõem a compreender de verdade o que está sendo revelado. O entendimento nasce quando alguém decide refletir seriamente sobre aquilo que Deus diz. O entendimento é aquilo que transforma informação em direção. Uma pessoa pode conhecer muitas coisas e ainda assim viver confusa. Isso acontece porque conhecimento acumulado não é o mesmo que compreensão profunda. Quando o coração se inclina ao entendimento, a pessoa começa a perceber conexões entre princípios espirituais e decisões da vida diária. A palavra deixa de ser apenas um texto antigo e passa a se tornar um guia prático para cada situação que aparece no caminho. Inclinar o coração ao entendimento também significa desacelerar a mente para refletir. A sabedoria divina não é absorvida com pressa. Ela exige contemplação, meditação e sensibilidade espiritual. Em um mundo onde tudo acontece rapidamente, parar para pensar profundamente se tornou algo raro. No entanto, Provérbios mostra que aqueles que desejam viver com sabedoria precisam aprender a refletir. A compreensão espiritual cresce quando a mente dedica tempo para ponderar os ensinamentos de Deus. Quando o entendimento começa a crescer dentro de alguém, a forma de enxergar a vida muda completamente. Situações que antes pareciam simples revelam camadas mais profundas de significado. Decisões que antes eram tomadas impulsivamente passam a ser avaliadas com cuidado. A pessoa começa a perceber consequências, reconhecer armadilhas e identificar oportunidades que antes passavam despercebidas. Esse tipo de visão é fruto de um coração que se inclina ao entendimento. Outra transformação importante acontece na maneira como lidamos com os desafios. Quem vive sem entendimento reage emocionalmente às circunstâncias, mas quem desenvolve entendimento aprende a interpretar o que está acontecendo. Essa diferença muda completamente a forma de enfrentar problemas. Em vez de agir com desespero, a pessoa começa a buscar direção, discernimento e propósito em cada situação que aparece. O entendimento também aproxima o coração humano da mente de Deus. A Bíblia ensina que podemos desenvolver a mente de Cristo. E isso acontece quando os pensamentos divinos começam a influenciar nossos pensamentos.
Inclinar o coração ao entendimento significa permitir que a lógica de Deus reorganize a forma como interpretamos o mundo. Aos poucos, valores espirituais passam a orientar escolhas, atitudes e prioridades. Provérbios revela que quem inclina o coração ao entendimento descobre uma nova maneira de viver. As decisões se tornam mais conscientes, os caminhos mais claros e a vida mais alinhada com os propósitos de Deus. O entendimento não apenas esclarece a mente, ele ilumina o caminho inteiro da existência. E quando alguém aprende a viver com esse tipo de discernimento, cada passo passa a ser dado com mais segurança e propósito. Provérbios 2 revela um princípio que muda completamente a forma de viver. A sabedoria não aparece por acaso, ela precisa ser buscada. O texto bíblico afirma que devemos buscar sabedoria, como quem procura prata e tesouros escondidos. Essa comparação não é acidental. Ela mostra que a sabedoria exige esforço, dedicação e perseverança. Assim como alguém que procura um tesouro não desiste facilmente, quem deseja viver com sabedoria precisa desenvolver uma busca constante. A sabedoria não é um evento momentâneo, ela é um processo contínuo de aprendizado. Muitas pessoas desejam viver melhor, tomar decisões mais acertadas e evitar erros que causam sofrimento. No entanto, poucas estão dispostas a investir tempo na busca da sabedoria que poderia transformar suas escolhas. Provérbios nos mostra que sabedoria não é um dom reservado para poucos privilegiados. Ela está disponível para todos, mas somente aqueles que a procuram com seriedade conseguem encontrá-la. A busca pela sabedoria é uma escolha diária que molda a direção da vida. Buscar sabedoria diariamente significa desenvolver hábitos espirituais consistentes. Isso inclui ler a palavra, refletir sobre os ensinamentos de Deus e permitir que esses princípios orientem a forma de pensar. A sabedoria cresce quando a mente se expõe constantemente à verdade. Cada momento dedicado a aprender com Deus se torna uma semente plantada no coração. Com o tempo, essas sementes produzem discernimento, equilíbrio e clareza nas decisões. Provérbios também nos ensina que quem busca sabedoria encontra algo muito maior do que respostas intelectuais. A pessoa começa a desenvolver sensibilidade espiritual. Ela passa a perceber quando algo não está alinhado com os princípios de Deus. Pequenos alertas interiores começam a surgir, orientando escolhas e protegendo caminhos. Esse tipo de percepção é fruto de uma mente treinada pela sabedoria divina. A busca constante pela sabedoria também transforma a maneira como lidamos com desafios. Em vez de reagir impulsivamente aos problemas, a pessoa aprende a procurar direção antes de agir. Ela começa a perguntar: qual é a maneira mais sábia de lidar com essa situação? Esse tipo de reflexão muda completamente a qualidade das decisões. Muitas dificuldades poderiam ser evitadas se mais pessoas buscassem sabedoria antes de agir. Outro aspecto importante é que a sabedoria não apenas resolve problemas, ela previne problemas. Quando alguém vive orientado por princípios sábios, muitas armadilhas deixam de fazer parte do caminho. A sabedoria funciona como uma luz que ilumina o percurso antes mesmo que o perigo apareça. Assim, decisões se tornam mais conscientes e os caminhos mais seguros. Provérbios 2 nos lembra que quem trata a sabedoria como prioridade diária descobre um tesouro que transforma toda a vida. Não se trata apenas de saber mais, mas de viver melhor. Cada decisão começa a refletir entendimento, cada escolha passa a carregar discernimento e cada passo se torna mais seguro. A sabedoria se torna uma companheira constante para aqueles que decidem buscá-la todos os dias. Provérbios 2 revela algo que muitas pessoas ainda não compreenderam completamente. Existe uma inteligência que vem diretamente de Deus. Não se trata apenas de capacidade intelectual ou conhecimento acadêmico.
A Bíblia apresenta uma inteligência espiritual que orienta pensamentos, ilumina decisões e amplia a percepção da vida. Essa inteligência não depende apenas do esforço humano, mas da conexão com o Criador. Quando alguém começa a buscar a sabedoria divina, algo começa a acontecer dentro da mente e do coração. Muitas vezes, as pessoas acreditam que inteligência se resume àquilo que aprendemos em livros ou escolas. No entanto, a Bíblia mostra que existe uma dimensão mais profunda do conhecimento. Essa inteligência espiritual permite entender situações complexas, perceber caminhos que antes pareciam invisíveis e encontrar soluções que não surgiriam apenas pela lógica humana. É uma forma de discernimento que nasce da relação com Deus e da meditação na sua palavra. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos claros dessa inteligência espiritual. Deus concedeu habilidade extraordinária a pessoas que precisavam cumprir propósitos específicos. Um exemplo marcante é Bezalel, escolhido para construir o tabernáculo. A Escritura afirma que Deus o encheu de sabedoria, entendimento e habilidade para trabalhar com diferentes materiais. Isso mostra que a inteligência espiritual não se limita apenas à vida religiosa. Ela também capacita pessoas para agir com excelência em tarefas práticas. Essa inteligência espiritual também se manifesta na forma como alguém interpreta a realidade. Uma pessoa pode olhar para uma situação e ver apenas dificuldades, enquanto outra consegue perceber oportunidades escondidas dentro do mesmo cenário. A diferença, muitas vezes, está no tipo de sabedoria que orienta a mente. Quando Deus ilumina o entendimento, a percepção se expande. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Outro aspecto importante dessa inteligência espiritual é que ela gera equilíbrio. Em vez de decisões impulsivas ou baseadas apenas em emoções, a pessoa começa a agir com discernimento. Ela aprende a avaliar consequências, considerar princípios e buscar direção antes de agir. Esse tipo de sabedoria produz estabilidade emocional e clareza mental. Com o tempo, isso transforma completamente a maneira como alguém enfrenta desafios. Além disso, essa inteligência espiritual também desenvolve sensibilidade para perceber a vontade de Deus. Muitas respostas que buscamos não chegam através de vozes audíveis, mas através de compreensão interior. De repente, algo se torna claro dentro da mente, uma ideia surge com força ou uma direção se torna evidente. Essas experiências, muitas vezes, são manifestações da sabedoria que procede de Deus, operando dentro da mente humana. Provérbios 2 mostra que essa inteligência não é privilégio de poucos. Deus deseja compartilhar sabedoria com todos aqueles que o buscam sinceramente. Quando alguém decide viver próximo da palavra e permitir que os princípios divinos moldem sua mente, algo extraordinário acontece. A vida passa a ser guiada por uma inteligência que vai além da lógica humana, uma inteligência que nasce da própria sabedoria de Deus. Provérbios 2 nos leva a compreender que nem toda sabedoria que vemos no mundo tem a mesma origem. A Bíblia revela que existe uma sabedoria que nasce da experiência humana, da lógica e da cultura, mas também existe uma sabedoria que procede diretamente de Deus. Essa distinção é fundamental para entender por que tantas pessoas inteligentes ainda tomam decisões destrutivas. Nem todo conhecimento conduz à vida. Há uma diferença profunda entre saber muito e ser verdadeiramente sábio. A sabedoria terrena geralmente se baseia em interesses pessoais, vantagens imediatas e soluções que parecem eficientes no curto prazo. Ela pode até produzir resultados rápidos, mas muitas vezes ignora princípios espirituais e consequências futuras. Esse tipo de sabedoria funciona apenas dentro da lógica humana limitada. Ela observa apenas aquilo que os olhos conseguem enxergar, sem considerar dimensões espirituais que influenciam profundamente a realidade.
Por outro lado, a sabedoria que vem do alto possui uma natureza completamente diferente. Ela nasce da mente de Deus e carrega valores eternos. Essa sabedoria orienta para a justiça, para o equilíbrio e para decisões que produzem vida verdadeira. Ela não busca apenas sucesso imediato, mas caminhos que preservam o coração, fortalecem relacionamentos e mantêm a consciência em paz. A sabedoria divina olha além do momento presente e considera o impacto das escolhas no futuro. Muitas vezes, essas duas sabedorias entram em conflito dentro da mente humana. A sabedoria terrena pode sugerir atalhos fáceis, enquanto a sabedoria divina convida para caminhos mais íntegros e disciplinados. Em determinadas situações, seguir a sabedoria de Deus pode parecer mais difícil no início. No entanto, é justamente essa sabedoria que protege a vida de consequências destrutivas que aparecem mais tarde. Provérbios ensina que a sabedoria divina não é apenas um conceito teórico. Ela produz frutos visíveis na forma como alguém vive. Pessoas guiadas por essa sabedoria demonstram equilíbrio, justiça, prudência e discernimento. Elas aprendem a lidar com conflitos com maturidade, a tomar decisões com responsabilidade e a agir com consciência espiritual. Esse tipo de vida revela a influência de uma sabedoria que não nasceu apenas da experiência humana. Outro aspecto importante é que a sabedoria divina transforma o caráter. Ela não apenas orienta decisões externas, mas também trabalha profundamente dentro da alma. Aos poucos, valores espirituais começam a substituir impulsos egoístas. A mente passa a buscar aquilo que honra a Deus e promove vida para os outros. Essa transformação interior é uma das marcas mais claras da sabedoria que vem do alto. Provérbios 2 nos convida a escolher qual tipo de sabedoria queremos seguir. A sabedoria terrena pode parecer atraente em determinados momentos, mas ela é limitada e muitas vezes enganosa. Já a sabedoria divina conduz para caminhos seguros e duradouros. Quem decide buscar a sabedoria de Deus descobre que ela ilumina cada área da vida, trazendo clareza para decisões e direção para o caminho. Provérbios 2 deixa claro que a sabedoria verdadeira não nasce apenas da experiência humana, mas da revelação de Deus. O texto afirma que da boca do Senhor procedem a sabedoria, o conhecimento e o entendimento. Isso significa que a fonte mais profunda de orientação para a vida está na palavra divina. Muitos procuram respostas em diferentes lugares, mas esquecem que a Bíblia foi dada exatamente para iluminar o caminho humano. Quando alguém começa a olhar para a palavra como fonte de direção, descobre um reservatório inesgotável de sabedoria. A palavra de Deus não é apenas um conjunto de ensinamentos antigos. Ela é uma revelação viva da forma como Deus pensa, age e orienta a humanidade. Cada princípio bíblico carrega uma visão sobre a vida, sobre escolhas e sobre consequências. Quando alguém se aproxima desse conteúdo com atenção, começa a perceber que a Bíblia não fala apenas sobre espiritualidade, mas também sobre decisões práticas do dia a dia. Ela orienta relacionamentos, trabalho, caráter e propósito. Muitas pessoas procuram sabedoria apenas em conselhos humanos. Embora bons conselhos possam ajudar, eles sempre serão limitados pela experiência e pela perspectiva de quem os oferece. A palavra de Deus, por outro lado, carrega uma visão que ultrapassa o tempo e as circunstâncias. Ela revela princípios eternos que continuam válidos em qualquer geração. É por isso que tantos homens e mulheres, ao longo da história, encontraram direção profunda ao meditar nas Escrituras. Quando alguém começa a estudar a palavra com dedicação, algo começa a mudar dentro da mente. A forma de interpretar a vida passa a ser influenciada pelos valores divinos.
O que antes parecia normal pode começar a parecer inadequado, e aquilo que antes parecia difícil pode se revelar o caminho mais seguro. A palavra funciona como uma luz que revela detalhes que antes estavam escondidos na escuridão das decisões humanas. Outro aspecto poderoso da palavra é que ela desperta discernimento. Ela ensina a distinguir entre o que é correto e o que é destrutivo. Muitas escolhas erradas acontecem porque as pessoas não conseguem perceber as consequências antes que elas apareçam. A sabedoria bíblica antecipa essas consequências e mostra caminhos mais seguros. Quem aprende a viver orientado pela palavra passa a evitar muitas armadilhas que poderiam causar sofrimento. A palavra também fortalece o interior da pessoa. Em momentos de dúvida ou pressão, os princípios aprendidos se tornam referências que sustentam decisões. Versículos que foram guardados no coração começam a surgir na mente exatamente quando são necessários. Essa experiência mostra como a palavra trabalha dentro da alma de forma silenciosa, mas extremamente poderosa. Provérbios 2 nos lembra que a sabedoria não está escondida em lugares inacessíveis. Deus já revelou sua direção através da sua palavra. Aqueles que se aproximam das Escrituras com sinceridade encontram orientação, discernimento e clareza para viver. A Bíblia se torna mais do que um livro religioso. Ela se torna uma fonte constante de sabedoria que ilumina cada passo da caminhada humana. Provérbios 2 nos faz perceber que a sabedoria divina não se manifesta apenas através de palavras escritas, mas também através de percepções que surgem dentro da mente humana. Muitas vezes alguém está enfrentando um problema complexo, orando por direção e buscando entendimento, e de repente surge uma ideia clara, uma solução inesperada ou um caminho que antes parecia invisível. Esses momentos não são simplesmente coincidências. Em muitos casos, são manifestações da sabedoria de Deus, iluminando o entendimento humano. A Bíblia mostra diversas situações em que Deus concedeu entendimento especial para resolver desafios específicos. Isso revela que o Criador não apenas ensina princípios espirituais, mas também pode orientar pensamentos e estratégias práticas. Quando alguém busca a Deus com sinceridade, abre espaço para que o Espírito Santo influencie sua maneira de pensar. Essa influência pode se manifestar através de insights, percepções ou ideias que surgem de maneira surpreendente. Muitas pessoas já experimentaram momentos em que disseram: "Não sei de onde veio essa ideia." Essa experiência é mais comum do que imaginamos. A mente humana pode se tornar um instrumento através do qual Deus revela soluções. Isso não significa que toda ideia é necessariamente divina, mas significa que Deus pode sim inspirar caminhos e estratégias quando alguém está alinhado com sua vontade. Esse tipo de sabedoria costuma aparecer em momentos de reflexão, oração ou meditação na palavra. Quando a mente está voltada para Deus, ela se torna mais sensível às direções espirituais. O coração começa a perceber conexões entre princípios bíblicos e situações práticas da vida. Assim, ideias começam a surgir como respostas para problemas que antes pareciam impossíveis de resolver. Outra característica dessa sabedoria é que ela frequentemente traz paz interior. Mesmo quando a solução exige coragem ou mudanças importantes, a pessoa sente uma convicção tranquila dentro de si. Essa sensação de clareza muitas vezes indica que o caminho encontrado está alinhado com princípios espirituais corretos. A sabedoria divina não gera confusão, mas direção. Além disso, Deus muitas vezes usa pessoas ao nosso redor para transmitir essas ideias e orientações. Um conselho aparentemente simples pode trazer uma resposta poderosa para uma situação complexa. Nesses momentos, é importante reconhecer que quem concede a verdadeira sabedoria é Deus, mesmo quando Ele usa instrumentos humanos para transmitir suas orientações. Provérbios 2 nos lembra
que a mente humana pode se tornar um espaço onde a sabedoria divina se manifesta. Quando alguém busca entendimento com sinceridade, Deus pode iluminar pensamentos e revelar caminhos inesperados. Assim, decisões se tornam mais claras, soluções começam a aparecer e a vida passa a ser guiada por uma sabedoria que ultrapassa a lógica puramente humana. Provérbios 2 nos leva a entender que a sabedoria divina não existe apenas para a contemplação espiritual, mas também para capacitar pessoas a cumprir propósitos específicos. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus concede habilidade, entendimento e inteligência para que determinadas tarefas sejam realizadas com excelência. Isso mostra que a sabedoria divina não se limita ao campo religioso. Ela também influencia trabalho, criatividade, liderança e construção. Um exemplo marcante desse princípio aparece na história de Bezalel, escolhido por Deus para liderar a construção do tabernáculo no deserto. A Bíblia afirma que Deus o encheu de sabedoria, entendimento e habilidade para trabalhar com diferentes materiais. Isso revela que a capacitação divina pode se manifestar em habilidades práticas, criatividade e competência profissional. A sabedoria de Deus prepara pessoas para realizar obras que vão além da capacidade natural. Esse princípio continua válido até hoje. Muitas habilidades que vemos em pessoas ao nosso redor podem ser expressões de dons e capacidades concedidos por Deus. Quando alguém busca sabedoria e se dispõe a servir com dedicação, Deus pode ampliar sua capacidade de realizar coisas que antes pareciam impossíveis. O Criador conhece profundamente o potencial humano e sabe como desenvolver talentos que ainda não foram totalmente explorados. A sabedoria divina também ensina como usar habilidades de maneira correta. Ter talento não é suficiente. É necessário saber aplicar esse talento com propósito e equilíbrio. A sabedoria orienta onde investir energia, quando agir e como utilizar recursos de forma eficaz. Pessoas guiadas por esse tipo de entendimento conseguem produzir resultados consistentes e duradouros. Outro aspecto importante é que a sabedoria divina não apenas capacita para realizar tarefas, mas também fortalece o caráter necessário para sustentá-las. Grandes responsabilidades exigem maturidade emocional, equilíbrio espiritual e discernimento nas decisões. A sabedoria de Deus trabalha no interior da pessoa para que ela esteja preparada para lidar com os desafios que surgem junto com as oportunidades. Muitas vezes, alguém descobre habilidades que nem imaginava possuir. Isso acontece quando Deus começa a desenvolver potenciais escondidos dentro do coração humano. Situações inesperadas podem revelar talentos que estavam adormecidos. Quando a sabedoria divina entra em ação, ela amplia horizontes e mostra caminhos que antes pareciam impossíveis. Provérbios 2 nos mostra que a sabedoria não serve apenas para compreender a vida, mas também para agir com excelência dentro dela. Deus deseja capacitar pessoas para cumprir propósitos significativos. Aqueles que buscam sua direção descobrem que a sabedoria divina não apenas ilumina a mente, mas também fortalece mãos, talentos e habilidades para realizar obras que glorificam a Deus e abençoam outras pessoas. Provérbios 2 mostra que a sabedoria não é apenas algo que ensina, ela também protege. A Bíblia afirma que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos e se torna escudo para aqueles que caminham com sinceridade. Isso revela que a sabedoria divina funciona como uma proteção invisível para a vida humana. Muitas vezes, as pessoas imaginam proteção apenas como livramento de perigos físicos, mas a proteção mais profunda acontece quando Deus orienta nossas decisões antes mesmo que o perigo apareça. Grande parte dos sofrimentos humanos nasce de decisões precipitadas. Palavras ditas sem pensar,
Escolhas feitas por impulso e caminhos escolhidos sem reflexão podem produzir consequências duradouras. A sabedoria de Deus atua exatamente nesse ponto. Ela ensina a pausar, avaliar e refletir antes de agir. Quem aprende a viver com sabedoria começa a evitar situações que poderiam trazer dor no futuro. Assim, a sabedoria se torna uma espécie de guarda que protege o caminho. A Bíblia também mostra que a sabedoria ajuda a perceber armadilhas antes que elas se fechem. Muitas vezes, uma situação parece atraente no início, mas esconde consequências negativas. A sabedoria divina permite enxergar além da aparência imediata. Ela revela o que está por trás das escolhas e mostra o resultado que cada caminho pode produzir. Essa capacidade de prever consequências é uma das maiores proteções que alguém pode receber. Outro aspecto importante é que a sabedoria fortalece o autocontrole. Muitas decisões erradas acontecem quando emoções dominam a mente. Raiva, orgulho, medo ou ansiedade podem levar alguém a agir sem pensar. A sabedoria divina ensina a equilibrar emoção e razão. Ela ajuda a manter a calma em momentos difíceis e permite que as decisões sejam tomadas com clareza e prudência. Com o tempo, quem vive guiado pela sabedoria percebe que muitos problemas simplesmente deixam de acontecer. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque escolhas mais conscientes evitam situações desnecessárias. A sabedoria atua como um filtro que impede que caminhos perigosos se tornem parte da jornada. Esse tipo de proteção é silencioso, mas extremamente poderoso. A sabedoria também protege relacionamentos. Ela ensina quando falar, quando ouvir e quando permanecer em silêncio. Muitas crises poderiam ser evitadas se as pessoas aplicassem mais sabedoria em suas palavras e atitudes. Quando alguém aprende a agir com discernimento, os relacionamentos se tornam mais saudáveis e equilibrados. Provérbios 2 nos lembra que Deus deseja guardar o caminho daqueles que buscam sua direção. A sabedoria não apenas ilumina o entendimento, ela também protege a caminhada. Quem decide viver orientado pela sabedoria divina, descobre que suas escolhas passam a ser guiadas por um tipo de proteção que vai além das circunstâncias. Provérbios 2 utiliza uma imagem extremamente poderosa para explicar o valor da sabedoria. O texto diz que devemos buscá-la como quem procura prata e como quem procura tesouros escondidos. Essa comparação revela que a sabedoria é algo de valor incalculável. Um tesouro não é encontrado por acaso. Ele exige busca, dedicação e persistência. Da mesma forma, a sabedoria divina se revela para aqueles que realmente desejam encontrá-la. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando riquezas materiais, oportunidades profissionais e conquistas externas. Embora essas coisas tenham seu valor, Provérbios mostra que existe algo ainda mais precioso. A sabedoria tem o poder de orientar todas as outras áreas da vida. Quem possui sabedoria aprende a lidar melhor com recursos, decisões e relacionamentos. Ela se torna uma riqueza interior que influencia tudo ao redor. Buscar a sabedoria como um tesouro significa tratá-la como prioridade. Um garimpeiro que procura ouro não trabalha apenas quando tem vontade. Ele se dedica diariamente à busca. Assim também acontece com quem deseja crescer espiritualmente. É necessário investir tempo na palavra de Deus, na reflexão e na busca por entendimento. Cada momento dedicado a essa busca aproxima a pessoa de descobertas profundas. Essa busca também exige perseverança. Nem sempre o entendimento aparece imediatamente. Às vezes, é preciso ler, refletir e voltar ao mesmo ensinamento várias vezes, até que o significado se torne claro. Esse processo faz parte da jornada espiritual. A sabedoria se revela gradualmente para aqueles que continuam buscando, mesmo quando o entendimento parece demorar.
Outro aspecto importante é que tesouros escondidos costumam estar protegidos por camadas de terra. Da mesma forma, muitas verdades espirituais estão escondidas sob a superfície das palavras bíblicas. É necessário cavar, refletir e meditar para descobrir essas riquezas. Quem se dedica a esse processo encontra pérolas espirituais que transformam a maneira de viver. Com o tempo, a pessoa começa a perceber que cada ensinamento bíblico é como uma joia espiritual. Pequenos versículos podem carregar princípios capazes de mudar completamente uma decisão ou direção de vida. Quanto mais alguém busca essas verdades, mais percebe que a sabedoria divina possui profundidade infinita. Provérbios 2 nos lembra que a sabedoria está disponível, mas ela precisa ser procurada com intensidade. Aqueles que tratam a sabedoria como um tesouro descobrem riquezas espirituais que nenhuma conquista material pode substituir. A busca pela sabedoria se torna uma jornada que transforma a mente, o coração e o destino. Provérbios 2 revela um resultado extraordinário para aqueles que buscam a sabedoria com sinceridade. Eles encontram o conhecimento de Deus. Isso significa que a sabedoria não é apenas uma ferramenta para tomar boas decisões, mas também um caminho para conhecer o próprio Criador. Muitas pessoas procuram conhecer Deus através de experiências emocionais ou rituais religiosos, mas a Bíblia mostra que o conhecimento verdadeiro nasce quando alguém começa a buscar entendimento na palavra. Conhecer a Deus não significa apenas saber informações sobre Ele. Trata-se de desenvolver uma relação profunda com aquilo que Ele pensa, valoriza e ensina. Quando alguém começa a meditar na sabedoria divina, sua mente começa a se alinhar com a mente de Deus. Aos poucos, a pessoa passa a enxergar o mundo através de uma perspectiva espiritual. O que antes parecia normal pode começar a parecer vazio, enquanto princípios espirituais passam a ganhar um novo valor. Esse conhecimento também transforma a forma como interpretamos a vida. Situações difíceis deixam de ser vistas apenas como problemas e passam a ser compreendidas como oportunidades de crescimento. A sabedoria divina permite perceber que Deus está presente mesmo em circunstâncias complexas. Essa percepção fortalece a fé e traz uma sensação de direção que vai além das circunstâncias momentâneas. Outro aspecto importante é que o conhecimento de Deus traz segurança interior. Quando alguém compreende quem Deus é e como Ele age, a vida deixa de parecer caótica. Mesmo quando surgem desafios inesperados, existe uma convicção profunda de que Deus continua no controle. Essa certeza não elimina as dificuldades, mas oferece estabilidade emocional e espiritual para enfrentá-las. Provérbios também mostra que conhecer a Deus é o fundamento da vida eterna. Jesus declarou que a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro. Isso revela que a sabedoria não apenas melhora a vida presente, mas também prepara o coração para a eternidade. A busca pela sabedoria se transforma em uma jornada espiritual que conduz à comunhão com Deus. Com o tempo, esse conhecimento começa a influenciar todas as áreas da vida. A forma de pensar, agir e reagir muda gradualmente. Valores espirituais passam a orientar decisões e escolhas. A pessoa se torna mais sensível à vontade de Deus e mais consciente da importância de viver de acordo com seus princípios. Provérbios 2 nos lembra que a sabedoria é um caminho que conduz diretamente ao conhecimento de Deus. Quem decide buscar entendimento nas palavras divinas descobre algo extraordinário. Conhecer a Deus transforma não apenas a mente, mas também o coração e o destino. A Provérbios 2 mostra que a sabedoria começa com algo chamado temor do Senhor. Essa expressão muitas vezes é mal interpretada, porque muitas pessoas associam temor apenas ao medo.
No entanto, o temor bíblico tem um significado muito mais profundo. Ele representa reverência, respeito e reconhecimento da grandeza de Deus. É a consciência de que estamos diante de um Deus santo, poderoso e digno de honra. Quando alguém desenvolve esse tipo de reverência, a forma de viver muda completamente. A pessoa passa a considerar Deus em suas decisões e escolhas. O temor do Senhor cria uma consciência espiritual que orienta a vida. Em vez de agir apenas de acordo com desejos pessoais, a pessoa começa a refletir sobre aquilo que honra ou desagrada a Deus. Esse princípio também traz equilíbrio para o coração humano. O temor do Senhor impede que alguém se torne arrogante ou autossuficiente. Ele lembra constantemente que a sabedoria verdadeira não nasce apenas da inteligência humana, mas da dependência de Deus. Essa consciência produz humildade, e a humildade abre espaço para aprender cada vez mais. Outra consequência do temor do Senhor é o desenvolvimento da responsabilidade moral. Quem reconhece a grandeza de Deus começa a compreender a importância de viver com integridade. Pequenas escolhas passam a ter significado maior, porque a pessoa sabe que suas atitudes refletem sua relação com o Criador. Assim, o temor do Senhor se torna um guia para decisões corretas. Provérbios também mostra que esse temor não gera medo paralisante, mas segurança. Quem reverencia a Deus encontra proteção e direção. A presença de Deus deixa de ser motivo de medo e passa a ser fonte de confiança. A pessoa aprende que viver sob a orientação divina é o caminho mais seguro para a vida. Esse tipo de reverência também desperta gratidão. Quando alguém reconhece quem Deus é e tudo o que Ele faz, o coração se enche de admiração. Essa admiração fortalece a fé e produz uma relação mais profunda com Deus. A sabedoria floresce em um coração que honra e valoriza a presença divina. Provérbios 2 nos ensina que o temor do Senhor é o ponto de partida da verdadeira sabedoria. Sem essa reverência, o conhecimento humano se torna limitado e muitas vezes arrogante. Mas quando alguém reconhece a grandeza de Deus, a mente se abre para aprender e a vida começa a caminhar em direção à sabedoria verdadeira. Provérbios 2 ensina que quando a sabedoria entra no coração, algo começa a mudar profundamente dentro da pessoa. O texto afirma que quem busca a sabedoria começa a entender justiça, juízo e equidade. Isso significa que a sabedoria divina desenvolve discernimento moral. Ela ajuda o ser humano a perceber claramente a diferença entre aquilo que constrói a vida e aquilo que destrói o futuro. Em um mundo cheio de opiniões conflitantes, essa capacidade de discernir se torna extremamente valiosa. Muitas pessoas vivem confusas porque tentam decidir apenas com base em sentimentos ou conveniência. No entanto, emoções podem mudar rapidamente e interesses pessoais podem distorcer a percepção da realidade. A sabedoria divina oferece um padrão mais sólido para avaliar escolhas. Ela revela princípios que ajudam a identificar o que é justo, correto e alinhado com a vontade de Deus. Quando alguém começa a desenvolver esse discernimento, suas decisões se tornam mais conscientes. A pessoa aprende a analisar não apenas o que parece atraente no momento, mas também as consequências que cada escolha pode produzir. Esse tipo de reflexão evita muitos erros e protege o caminho. A sabedoria ensina que decisões pequenas podem gerar impactos grandes ao longo do tempo. Outro aspecto importante é que o discernimento espiritual também ajuda a perceber influências negativas. Nem tudo que parece bom é realmente benéfico. Algumas oportunidades escondem armadilhas e algumas palavras aparentemente inofensivas podem conduzir a caminhos perigosos. A sabedoria divina ilumina essas situações e permite que a pessoa se afaste antes que o problema se torne maior. Esse discernimento também fortalece a consciência.
Quando alguém aprende a viver com sabedoria, começa a desenvolver sensibilidade interior para aquilo que é correto. A consciência se torna mais clara e a mente passa a reconhecer rapidamente quando algo está fora do caminho certo. Essa percepção cria uma espécie de alerta interior que orienta decisões. Com o tempo, esse processo transforma a forma de viver. A pessoa passa a construir uma vida baseada em princípios sólidos e não apenas em impulsos momentâneos. A sabedoria se torna uma bússola que aponta constantemente para o caminho mais seguro e equilibrado. Provérbios 2 mostra que a sabedoria divina não apenas ensina regras, mas forma discernimento dentro da alma. Quem permite que essa sabedoria entre no coração começa a enxergar a vida com clareza e passa a caminhar com mais segurança em cada decisão. Provérbios 2 mostra que a sabedoria divina não apenas orienta o caminho correto, mas também protege contra caminhos perigosos. O texto ensina que a sabedoria livra das veredas do mal e daqueles que falam coisas perversas. Isso significa que a sabedoria funciona como um sistema de proteção espiritual. Ela ajuda a perceber quando algo parece atraente, mas na verdade conduz para consequências negativas. Muitos problemas da vida começam com escolhas aparentemente pequenas. Um conselho errado, uma amizade que influencia negativamente ou uma decisão tomada por impulso pode iniciar um caminho difícil de interromper. A sabedoria divina atua exatamente nesse ponto inicial. Ela revela sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos para quem não desenvolveu discernimento. A Bíblia mostra que a sabedoria ajuda a reconhecer o caráter das pessoas e das situações. Ela permite perceber quando alguém está tentando conduzir outro para caminhos destrutivos. Essa percepção protege relacionamentos e evita que a pessoa se envolva em ambientes que prejudicam sua vida espiritual e emocional. Outro aspecto importante é que a sabedoria fortalece a coragem para dizer não. Muitas vezes, as pressões externas incentivam decisões que não são corretas. Sem sabedoria, a pessoa pode ceder apenas para agradar ou evitar conflitos. Mas quem possui discernimento espiritual aprende a permanecer firme, mesmo quando isso significa ir contra a opinião da maioria. A sabedoria também ajuda a perceber que alguns caminhos podem parecer fáceis no início, mas produzem consequências dolorosas no futuro. Provérbios frequentemente alerta sobre escolhas que oferecem prazer imediato, mas escondem sofrimento posterior. Quando a mente é guiada pela sabedoria divina, ela aprende a olhar além do momento presente. Com o tempo, esse tipo de proteção transforma a trajetória da vida. Muitas situações que poderiam trazer sofrimento deixam de acontecer simplesmente porque decisões mais sábias foram tomadas. A sabedoria funciona como uma luz que revela obstáculos antes que a pessoa tropece neles. Provérbios 2 nos lembra que Deus deseja guardar aqueles que buscam sua direção. A sabedoria divina se torna uma proteção constante para o coração e para o caminho. Quem aprende a viver guiado por essa sabedoria descobre que muitas armadilhas deixam de fazer parte da sua jornada. Provérbios 2 revela um momento decisivo na vida espiritual de uma pessoa, quando a sabedoria entra no coração. O texto afirma que a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Isso significa que a sabedoria deixa de ser apenas um ensinamento externo e passa a se tornar parte da vida interior. Nesse ponto, a sabedoria não é mais algo que a pessoa consulta ocasionalmente, mas algo que passa a viver dentro dela. Quando a sabedoria começa a habitar no coração, a forma de pensar muda gradualmente. Antes de agir, a mente começa a refletir. Antes de falar, a pessoa começa a considerar as consequências. Pequenas pausas começam a surgir entre o impulso e a ação. Esse espaço interior permite que decisões sejam tomadas com mais equilíbrio e consciência.
É nesse processo que a sabedoria começa a transformar o caráter. Outra mudança importante acontece na maneira como alguém interpreta as experiências da vida. Situações que antes causavam confusão passam a ser compreendidas com mais clareza. A pessoa aprende a extrair lições das dificuldades e percebe que até os desafios podem se tornar instrumentos de crescimento. A sabedoria permite enxergar significado onde antes havia apenas frustração. Com o tempo, o conhecimento espiritual também se torna agradável à alma. Aquilo que antes parecia distante ou difícil de compreender passa a trazer satisfação interior. Ler a palavra, refletir sobre princípios espirituais e buscar entendimento deixam de ser obrigações e se tornam fontes de alegria. O coração começa a encontrar prazer na verdade. Essa transformação interior cria uma estabilidade emocional profunda. A pessoa não depende mais apenas das circunstâncias externas para manter sua paz. Mesmo quando surgem dificuldades, existe uma base interior construída pela sabedoria. Essa base permite enfrentar desafios com serenidade e confiança. Outro efeito da sabedoria no coração é o crescimento da sensibilidade espiritual. A pessoa passa a perceber com mais clareza quando algo está alinhado com a vontade de Deus, ou quando algo precisa ser evitado. Esse tipo de percepção fortalece a relação com Deus e aumenta a capacidade de tomar decisões corretas. Provérbios 2 nos mostra que a sabedoria não foi criada apenas para ser estudada, mas para ser vivida. Quando ela entra no coração, transforma pensamentos, emoções e atitudes. A vida começa a ser guiada por uma compreensão mais profunda da realidade, e cada passo passa a refletir a presença da sabedoria divina. Provérbios 2 também ensina que a sabedoria produz duas qualidades extremamente importantes: discrição e prudência. O texto afirma que o bom senso te guardará e o entendimento te conservará. Isso significa que a sabedoria não apenas ilumina o caminho, mas também desenvolve a capacidade de agir com equilíbrio e cuidado. Discrição e prudência são qualidades que protegem a vida de decisões impulsivas. Discrição significa saber avaliar situações antes de agir. Pessoas impulsivas muitas vezes tomam decisões rápidas que depois precisam ser corrigidas. A sabedoria ensina a observar, analisar e refletir antes de escolher um caminho. Essa atitude evita muitos erros que poderiam trazer consequências difíceis de reparar. A prudência também ajuda a controlar palavras. Muitas crises começam com frases ditas sem reflexão. A sabedoria ensina que palavras têm poder e podem construir ou destruir relacionamentos. Quem desenvolve prudência aprende a falar no momento certo e da maneira adequada. Esse cuidado fortalece vínculos e evita conflitos desnecessários. Outra característica da prudência é a capacidade de antecipar consequências. Antes de tomar uma decisão importante, a pessoa prudente considera possíveis resultados. Esse hábito permite escolher caminhos mais seguros e evitar situações que poderiam gerar sofrimento no futuro. A sabedoria transforma a maneira como avaliamos cada escolha. A discrição também protege a vida emocional. Nem todos os pensamentos ou sentimentos precisam ser expressos imediatamente. A sabedoria ensina a lidar com emoções de forma equilibrada. Em vez de reagir impulsivamente, a pessoa aprende a processar o que sente e responder com maturidade. Com o tempo, essas qualidades começam a se tornar parte do caráter. A pessoa passa a ser reconhecida como alguém confiável, equilibrado e sensato. Outros começam a buscar seus conselhos porque percebem que suas decisões são guiadas por reflexão e discernimento. Provérbios 2 nos lembra que a sabedoria não apenas oferece conhecimento, mas também forma caráter. Discrição e prudência são frutos naturais de uma mente guiada pela sabedoria divina. Quem desenvolve essas qualidades constrói uma vida mais estável, equilibrada e segura.
Provérbios 2 também alerta sobre a importância de reconhecer influências negativas. O texto fala sobre homens que abandonam o caminho da retidão e seguem caminhos de escuridão. Isso mostra que a sabedoria divina também funciona como um sistema de alerta. Ela ajuda a perceber quando certas influências podem conduzir para decisões erradas. Na vida, muitas escolhas são influenciadas pelas pessoas ao nosso redor. Amizades, conselhos e ambientes exercem grande impacto sobre a maneira como pensamos e agimos. Quando alguém desenvolve sabedoria, começa a observar mais atentamente essas influências. A pessoa aprende a distinguir entre relacionamentos que fortalecem sua caminhada e aqueles que podem enfraquecê-la. A sabedoria também ensina que nem toda companhia é neutra. Algumas pessoas podem incentivar comportamentos que parecem inofensivos no início, mas que levam a caminhos destrutivos. Sem discernimento, alguém pode seguir essas influências sem perceber o impacto que elas terão no futuro. Outro aspecto importante é que a sabedoria ajuda a reconhecer atitudes que se afastam dos princípios de Deus. Pequenas concessões podem parecer insignificantes, mas podem abrir portas para problemas maiores. A sabedoria divina permite perceber esses sinais logo no início, antes que a situação se torne difícil de corrigir. Essa percepção não significa viver com desconfiança constante, mas desenvolver sensibilidade espiritual. A pessoa aprende a avaliar comportamentos, palavras e valores. Esse tipo de observação protege a vida e fortalece decisões que preservam o caráter. Além disso, a sabedoria também ajuda a manter firmeza em ambientes onde valores diferentes predominam. Mesmo quando outras pessoas escolhem caminhos equivocados, quem possui discernimento consegue manter sua integridade. Essa firmeza nasce da convicção interior construída pela sabedoria. Provérbios 2 mostra que a sabedoria não apenas ensina o que fazer, mas também revela o que deve ser evitado. Quem desenvolve esse tipo de percepção consegue identificar influências perigosas e preservar sua caminhada em direção a uma vida mais segura e alinhada com Deus. Provérbios 2 conclui uma parte importante do capítulo afirmando que a sabedoria ajuda a andar pelo caminho dos homens bons e a permanecer nas veredas dos justos. Essa declaração mostra que a sabedoria não atua apenas em momentos isolados de decisão. Ela orienta toda a direção da vida. O caminho da pessoa começa a ser moldado por princípios que conduzem à justiça e à integridade. O conceito de caminho é muito importante na Bíblia. Ele representa a direção geral da vida, aquilo que alguém escolhe seguir diariamente. Pequenas decisões acumuladas ao longo do tempo formam esse caminho. Quando a sabedoria divina orienta essas escolhas, o resultado é uma trajetória marcada por equilíbrio e propósito. Andar com os justos também significa conviver com pessoas que compartilham valores semelhantes. Ambientes saudáveis fortalecem decisões corretas. Quando alguém escolhe caminhar ao lado de pessoas que buscam viver com integridade, sua própria jornada se torna mais estável. A sabedoria ensina a valorizar esse tipo de companhia. Outro aspecto importante é que permanecer no caminho dos justos exige perseverança. A vida apresenta desafios, tentações e pressões que podem desviar alguém da direção correta. A sabedoria divina fortalece o coração para continuar caminhando mesmo quando surgem dificuldades. Com o tempo, esse caminho começa a produzir frutos visíveis. A pessoa desenvolve caráter, maturidade e estabilidade emocional. Relacionamentos se tornam mais saudáveis e decisões mais equilibradas. A vida passa a refletir os valores que foram cultivados ao longo da jornada. Provérbios mostra que aqueles que caminham com sabedoria experimentam uma vida mais segura. Não significa ausência de dificuldades, mas significa que as escolhas são feitas com discernimento e responsabilidade. Isso reduz muitos problemas que surgiriam de decisões impulsivas.
Provérbios 2 nos lembra que a sabedoria não apenas ensina conceitos, ela orienta caminhos. Quem decide viver guiado pela sabedoria divina, descobre que sua vida começa a seguir uma direção firme e segura. E esse caminho conduz para uma existência marcada por justiça, propósito e paz interior. Provérbios 2 mostra que quando a sabedoria entra na vida de alguém, ela começa a revelar o caminho da justiça. A Bíblia afirma que quem busca entendimento passa a compreender justiça, juízo e equidade. Isso significa que a sabedoria divina ensina como viver de forma correta diante de Deus e diante das pessoas. Em um mundo onde muitas vezes o certo e o errado parecem confusos, a sabedoria funciona como uma luz que ilumina o caminho. A justiça bíblica não se limita a regras externas ou comportamentos religiosos. Ela envolve uma transformação interior que muda a maneira como alguém pensa e age. Quando a sabedoria divina começa a operar no coração, a pessoa passa a valorizar a verdade, a integridade e a honestidade. Essas qualidades deixam de ser apenas conceitos e passam a se tornar princípios práticos para a vida. Esse tipo de justiça também influencia a forma como tratamos outras pessoas. A sabedoria ensina a agir com equilíbrio, respeito e compaixão. Decisões passam a considerar não apenas interesses pessoais, mas também o impacto sobre aqueles que estão ao redor. Assim, a vida começa a refletir valores que promovem harmonia e confiança nos relacionamentos. Outra característica da justiça revelada pela sabedoria é a capacidade de agir com imparcialidade. Muitas vezes, as emoções ou interesses pessoais podem distorcer nossa percepção. A sabedoria divina ajuda a avaliar situações com equilíbrio, permitindo decisões mais justas e responsáveis. Esse tipo de discernimento fortalece a integridade do caráter. Com o tempo, quem vive guiado por esse princípio se torna uma referência para outras pessoas. A justiça se torna visível nas atitudes, nas palavras e nas decisões. Outros começam a perceber que aquela pessoa possui um padrão diferente de comportamento, um padrão baseado em princípios sólidos. Essa forma de viver também traz paz interior. Quando alguém age com justiça, não precisa carregar o peso da culpa ou da incoerência. A consciência permanece tranquila, porque as escolhas estão alinhadas com aquilo que é correto. A sabedoria produz uma vida coerente e equilibrada. Provérbios 2 nos mostra que a sabedoria divina não apenas ensina conceitos espirituais, mas também revela como viver de forma justa. Quem decide seguir esse caminho descobre que a justiça se torna uma marca natural da sua caminhada. 22. A sabedoria produz uma vida de equilíbrio. Provérbios 2 ensina que a sabedoria conduz ao entendimento da equidade, que representa equilíbrio e justiça nas decisões. Isso significa que a sabedoria divina ajuda a manter harmonia entre diferentes áreas da vida. Muitas pessoas vivem em extremos, tomando decisões impulsivas ou reagindo de forma exagerada às circunstâncias. A sabedoria, por outro lado, ensina a encontrar o ponto de equilíbrio. Equilíbrio significa saber avaliar situações com calma e clareza. Em vez de reagir imediatamente às emoções, a pessoa aprende a refletir antes de agir. Esse tipo de postura permite que decisões sejam tomadas com mais consciência. A sabedoria ensina que nem toda situação exige reação imediata. Algumas exigem paciência e discernimento. Esse equilíbrio também aparece na forma como lidamos com responsabilidades. A sabedoria orienta a administrar tempo, energia e prioridades de maneira saudável. Ela ajuda a reconhecer o que realmente importa e a evitar distrações que podem desviar o foco daquilo que é essencial. Outro aspecto importante é o equilíbrio emocional. A sabedoria divina ensina a lidar com sentimentos de maneira madura.
Em vez de ser dominada por emoções momentâneas, a pessoa aprende a processar o que sente e responder com prudência. Esse tipo de estabilidade emocional fortalece relacionamentos e decisões. A equidade também significa tratar pessoas com justiça e respeito. A sabedoria ensina a considerar diferentes perspectivas antes de tomar decisões. Isso cria ambientes mais harmoniosos e reduz conflitos desnecessários. Pessoas equilibradas se tornam agentes de paz em seus círculos de convivência. Com o tempo, esse estilo de vida produz estabilidade. A pessoa passa a viver com mais serenidade, mesmo em meio a desafios. O equilíbrio gerado pela sabedoria permite enfrentar situações difíceis sem perder a clareza e a direção. Provérbios 2 mostra que a sabedoria divina não apenas ensina o que é certo, mas também como aplicar esses princípios com equilíbrio. Quem vive guiado por essa sabedoria aprende a caminhar com estabilidade em todas as áreas da vida. Provérbios 2 afirma que quando o conhecimento entra na vida de alguém, ele se torna agradável à alma. Isso revela um aspecto muitas vezes esquecido da sabedoria. Ela traz alegria interior. Muitas pessoas imaginam que disciplina espiritual é apenas esforço e obrigação, mas a Bíblia mostra que a sabedoria produz satisfação profunda dentro do coração. Essa alegria nasce quando alguém percebe que está vivendo de acordo com princípios verdadeiros. A mente encontra clareza, o coração encontra direção e a vida começa a fazer mais sentido. A sabedoria remove a confusão e traz entendimento sobre o propósito da existência. Essa sensação de alinhamento interior gera uma alegria que não depende das circunstâncias externas. Outro motivo dessa alegria é a sensação de segurança. Quem vive guiado pela sabedoria sente que seus passos estão sendo orientados. Mesmo quando surgem desafios, existe uma convicção interior de que o caminho está sendo conduzido com direção. Essa segurança traz paz e tranquilidade para a alma. A sabedoria também gera alegria porque fortalece relacionamentos. Quando alguém age com prudência, justiça e equilíbrio, os vínculos com outras pessoas se tornam mais saudáveis. Relações baseadas em respeito e integridade produzem ambientes de confiança e harmonia. Além disso, a sabedoria também desperta gratidão. À medida que alguém percebe as bênçãos e direções que Deus oferece, o coração se enche de reconhecimento. Essa gratidão transforma a forma de enxergar a vida, permitindo valorizar pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Com o tempo, essa alegria interior se torna uma característica constante da vida. Não significa ausência de dificuldades, mas significa que existe uma base de satisfação que permanece mesmo em momentos desafiadores. Provérbios 2 nos mostra que a sabedoria divina não apenas orienta decisões, mas também traz alegria para a alma. Quem vive guiado por essa sabedoria descobre que o verdadeiro contentamento nasce de uma vida alinhada com Deus. Provérbios 2 também alerta sobre a consequência de rejeitar a sabedoria. O capítulo mostra que aqueles que abandonam o caminho da retidão acabam seguindo veredas de escuridão. Isso revela que a sabedoria não apenas conduz para o bem, mas também protege contra caminhos que levam à destruição. Muitos caminhos parecem atraentes no início. Prometem prazer, sucesso rápido ou reconhecimento imediato. No entanto, muitas dessas escolhas escondem consequências que aparecem apenas mais tarde. A sabedoria divina ajuda a perceber essas armadilhas antes que elas se tornem parte da vida. Quando alguém desenvolve discernimento espiritual, começa a identificar sinais de alerta. Certas atitudes, ambientes ou decisões passam a ser avaliadas com mais cuidado. A sabedoria funciona como uma luz que revela aquilo que antes estava escondido. Outro aspecto importante é que a sabedoria fortalece a capacidade de resistir à pressão externa.
Muitas vezes, as pessoas são incentivadas a seguir comportamentos que parecem comuns, mas que não produzem bons resultados. A sabedoria ajuda a manter firmeza, mesmo quando a maioria escolhe caminhos diferentes. Esse tipo de discernimento também protege o futuro. Decisões tomadas hoje podem afetar profundamente os próximos anos da vida. A sabedoria ensina a considerar essas consequências e a escolher caminhos que preservem a integridade e o propósito. Com o tempo, essa proteção se torna evidente. A pessoa percebe que muitos problemas foram evitados simplesmente porque decisões mais sábias foram tomadas. A sabedoria funciona como uma barreira que impede que caminhos destrutivos façam parte da jornada. Provérbios 2 nos lembra que Deus oferece sabedoria exatamente para proteger a vida humana. Quem aceita essa direção descobre que muitos perigos deixam de fazer parte do caminho. Provérbios 2 termina mostrando o resultado final de quem decide viver guiado pela sabedoria. O texto afirma que os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Isso revela que a sabedoria conduz a uma vida estável e duradoura. A integridade se torna a base sobre a qual a vida é construída. Estabilidade não significa a ausência de desafios. Todos enfrentam dificuldades em algum momento. No entanto, quem vive guiado pela sabedoria possui fundamentos sólidos para enfrentar essas situações. Decisões são tomadas com discernimento e os princípios espirituais oferecem direção mesmo em momentos de incerteza. A sabedoria também fortalece o caráter. Pessoas íntegras constroem reputação baseada em confiança e respeito. Esse tipo de caráter abre portas e fortalece relacionamentos ao longo da vida. A integridade se torna um patrimônio que nenhum recurso material pode substituir. Outro aspecto importante é que a sabedoria cria consistência. Em vez de viver movido por impulsos momentâneos, a pessoa passa a agir de acordo com valores estáveis. Essa consistência gera segurança tanto para quem vive dessa maneira, quanto para aqueles que convivem com ela. A vida guiada pela sabedoria também produz impacto positivo sobre outras pessoas. Decisões equilibradas, atitudes justas e palavras prudentes inspiram aqueles que estão ao redor. Assim, a sabedoria não apenas transforma a vida individual, mas também influencia comunidades e famílias. Com o tempo, essa forma de viver revela que a sabedoria é uma das maiores riquezas que alguém pode possuir. Ela orienta decisões, protege caminhos e fortalece o caráter. A vida começa a refletir equilíbrio, propósito e direção. Provérbios 2 nos ensina que a sabedoria divina não é apenas um ideal espiritual, mas um caminho prático para viver melhor. Quem decide buscar essa sabedoria descobre que ela conduz a uma vida mais estável, mais consciente e profundamente abençoada.